Boa noite, irmãos. Pronto, está funcionando. Deixei muita gente coçando a cabeça ontem, não foi? Eu acho que está um pouco vivo demais, não sei se tem como abaixar. Vamos... era para eu falar sobre lei e graça hoje e não vai dar, porque não deu para terminar ontem. Então vamos começar revisando um pouco o que nós começamos a dizer ontem e depois nós vamos dar sequência, mas às vezes eu vejo que é melhor quando a gente consegue pegar. A gente vai devagar a primeira vez, aí a gente revisa tudo rapidamente e assenta melhor o que eu estou tentando dizer antes da gente progredir. Então, ontem nós começamos falando sobre o ensinamento católico na época da Reforma e vimos que quando se trata de 3 frases ou 3 conceitos importantes, eles definem os conceitos de forma diferente do que nós definimos. Então, pela graça, para os católicos, na época da Reforma e ainda hoje, a graça é uma habilidade dada por Deus para praticar boas obras, e essa habilidade é infundida numa pessoa. Para os protestantes, na época da Reforma, tinha um significado geral, que era favor ou misericórdia não merecidos, e também um significado específico, ou seja, a vinda, a morte e ressurreição de Cristo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, veja que há uma diferença muito grande. A graça é a favor não merecida, e para os protestantes e para os católicos é uma habilidade que Deus infunde no coração para praticar boas obras. Por meio da fé, lembra que os católicos definiam fé como cognitio, ou seja, conhecimento, e assensus, significa assentimento ou concordância, e fazia uma distinção entre fé implícita e fé explícita. Isso é uma forma deles afirmarem que você não precisava saber exatamente o Evangelho, você não precisava saber os fatos do Evangelho, bastava você ser fiel à igreja. A fé implícita eu não sei exatamente o que eu creio, mas tudo que a igreja ensina eu creio. Então sua fé acaba estando na igreja, ou fé em Deus, de modo geral. Os protestantes, por sua vez, definiam fé como cognitio, mais assensus, mais fidúcia. Fidúcia é confiança, então é conhecimento, consentimento, ou seja, concordância e confiança. Não é o suficiente a simplesmente acreditar em certos fatos, você tem que confiar em alguma coisa. E para os protestantes, você tinha que confiar num objeto muito específico. Não era o suficiente confiar que a igreja estava ensinando corretamente, não era suficiente confiar em Deus, você tinha que confiar no Evangelho, que é que Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou, e quando Ele morreu pelos nossos pecados, que a morte e ressurreição de Jesus Cristo são aquilo que nos livra dos nossos pecados. E, falando em justificado, para os católicos é tornado justo. Então você vê o semipelagianismo do catolicismo, onde você dá o primeiro passo de fé, Deus infunde graça em você e te dá a habilidade de praticar boas obras, tornando você justo, aí você é salvo.
E o primeiro passo é o batismo, que lava todos os seus pecados, e depois você pratica mais 5 dos 6 sacramentos restantes, que ninguém pode fazer a 7, né? Ou você pega ordens ou você casa, um dos dois, não pode fazer as duas. E uma vez que você pratica os sacramentos e é um fiel católico, então sua vida é transformada e Deus te salva. Aí o que não deu para resolver nessa vida, você resolve lá no purgatório durante um tempo. Enquanto isso, os protestantes diziam que justificação não é uma mudança em nossas vidas, mas uma mudança nos registros de Deus. Como nós vamos ver, uma espécie de livro-caixa, onde Deus nos declara justos. Então, o problema principal do catolicismo, na época da Reforma, é que confundem a justificação com a regeneração. Nós temos visto que a regeneração é o que traz a santificação. A regeneração é o ato em que o Espírito Santo habita em nós e nos dá a habilidade para dizer não para o pecado e sim para Deus. E eles misturam justificação e santificação. Nós cremos que as duas coisas acontecem simultaneamente. Aliás, as duas coisas, justificação e regeneração, acontecem simultaneamente, mas que são ações diferentes de Deus. Lembra que o pecado traz dois problemas. O primeiro problema é a culpa do pecado. Nós somos pessoas culpadas que vamos encarar o Deus justo, que esse Deus nos condena eternamente por causa do nosso pecado. E a solução para esse problema é a justificação. O segundo problema é a existência de pecados em nossas vidas. As duas coisas precisam ser resolvidas se vamos viver na presença de Deus. Por exemplo, vamos supor que de hoje em diante eu consigo completamente parar de pecar. Eu não cometo nenhum pecado de agora em diante, mas eu ainda tenho a culpa dos pecados cometidos, não tenho? Então eu estaria ainda sujeito à ira de Deus. Mas vamos supor que Jesus Cristo morre pelos meus pecados e ressurge dos mortos, e eu coloco minha fé nele e eu sou declarado inocente, mas eu continuo pecando. Todos nós continuamos. Será que eu posso entrar desse jeito na presença de Deus eternamente? Também não. O pecado tem que ser removido na prática. Então, dois problemas distintos, e a solução para o segundo problema, o poder do pecado, ou pecados em minha vida, é a regeneração, onde o Espírito Santo vem na minha vida, me dá nova vida e me capacita a progressivamente vencer o pecado e sair dessa escravidão. Então nós fomos ontem para João 3, de 1 a 15, comparamos com o que aconteceu em Números 21, de 4 a 9, e só para lembrar rapidamente o que nós estudamos, em versículo 5, Jesus diz: importa-vos nascer na água e no Espírito. E nós vimos que esse é um nascimento só, explicado por Ezequiel 36, 24 a 27. Porque Jesus disse para Nicodemos: você conhece a Bíblia e você não sabe dessas coisas, você deveria conhecer. E em Ezequiel 36, 24 a 27, Deus, pelo profeta Isaías, promete que um dia haverá de purificar Israel com água limpa, e trocará o coração de carne deles e colocará o coração de pedra deles e colocará um coração de carne, porque o Espírito vai habitar neles.
Então, isso é o nascer na água e no Espírito. Aí no versículo 14 e 15, ele faz a comparação com Números, e porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós notamos a distinção entre a provisão de Deus pelo nosso pecado e a aplicação dessa provisão para a minha vida. Em Números, a provisão era uma serpente de bronze erguida numa haste, e para você receber a cura, você tinha que olhar para essa haste. Então, duas coisas distintas. E agora, em Cristo, nós temos a provisão. Jesus Cristo, pendurado na cruz, é a solução do problema da nossa culpa. Nós somos pessoas pecaminosas diante de um Deus irado. A solução para o nosso pecado, o fato que um dia nós vamos ficar cara a cara com Deus, a solução disso é Jesus Cristo pendurado numa cruz. Mas isso não basta. Para nós recebermos isso, nós temos que olhar para a serpente, ou seja, temos que crer em Jesus Cristo, crer na provisão divina que Deus dá para nos justificar. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Essa é a promessa. Então nota a distinção. Até o momento em que você crê, você ainda está perecendo nos seus pecados. Não importa se você é eleito, se não é eleito, até o momento em que você crê, você ainda está perecendo. No momento que você crê, aquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás é aplicado na sua conta. Então, essa distinção entre a provisão de Deus para o pecado e a aplicação dessa provisão na vida dos crentes é muito importante. Aí fomos para Romanos 5, 1 e 8 e 9, para economizar tempo, não lemos tudo, mas a pergunta é: podemos saber se somos justificados? Lembra que se a justificação é uma transformação das nossas vidas, como é que nós sabemos que somos justificados? É possível. Porque quem sabe se a sua vida mudou o suficiente? Quem sabe se realmente é feito justo? Essa foi a dificuldade que Lutero teve, a grande angústia que ele teve, porque ele sabia que ele podia confessar todos os seus pecados, mas ainda não se tornava justo. A justiça de Deus, a justiça ativa, onde ele se torna uma pessoa justa, é impossível para o pecador nessa vida. Então, se essa é a posição, nós não podemos saber se nós somos justos ou não. Mas Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então note que a justificação é algo que nós recebemos pela fé, e isso nos dá hoje paz com Deus, ou seja, a inimizade entre nós e Deus é removida. E versículos 8 e 9 dizem que Deus prova o seu próprio amor, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E que se nós somos salvos por sua morte, muito mais seremos justificados pela fé, pelo seu sangue. Então, somos justificados pela fé no sangue de Cristo. Colocando esses dois versículos juntos, porque versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé. Versículo 9, justificados pelo seu sangue. Como assim? Duas coisas diferentes? Não. Fé no sangue, fé na obra de Jesus Cristo. Então nós temos duas inferências aqui. Nós podemos saber que somos justificados e sabemos se cremos. Então a pergunta importante é: no que você está confiando para a sua salvação? Se a resposta é
eu orei para ser salvo. Resposta errada. Isso é fé na sua fé. Fé no fato que um dia você fez uma oração. A nossa fé tem que estar firmemente depositada em Jesus Cristo. Do que é que você está confiando hoje? Estou confiando que Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados, que Ele morreu a minha morte, que Ele ressuscitou dos mortos, e sendo um Salvador vivo, Ele tem condições de me dar vida. Estou depositando todas as minhas fichinhas nisso para a minha salvação. Então, a segunda inferência é que não devemos confiar no fato que um dia eu escrevi na minha Bíblia que nesse dia eu coloquei minha fé em Jesus Cristo, ou que um dia eu fui à frente. A nossa fé tem que ser em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Aí nós entramos na passagem um pouco mais complicada, Tito 3, de 3 a 7, não vou reler tudo, mas eu vou reler dos versículos 5 a 7, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Estabelecemos que nessa passagem, o problema sendo tratado é o fato que nós pecamos, nós temos pecados em nossa vida. Ele começa no versículo 3 descrevendo um monte de pecados que a gente cometia e comete. E em versículos 4 e 5 ele oferece a solução que nós esperaríamos. A solução é a regeneração. Quando o problema é a ira de Deus, a solução é a justificação. Quando o problema são pecados em nossa vida, a solução é a regeneração. Estabelecemos também que a tradução nossa da Revista Atualizada está correta. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós vimos, olhando um pouco para o grego, que como não é a renovação que nos dá o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que nos renova, assim também não é o lavar que nos regenera, mas a regeneração que nos lava e limpa. Por que nós queremos estabelecer isso? Porque na teologia católica esse lavar regenerador é o banho de regeneração, ou seja, eles acreditam que é batismo, que o batismo me regenera, o batismo me limpa. Mas nós vimos que a passagem não aceita essa interpretação, já que nós temos duas frases paralelas. Não é o batismo que traz a regeneração, é a regeneração que produz uma limpeza, uma purificação do nosso pecado. E isso está ligado à renovação do Espírito Santo. Então a ideia fundamental no novo nascimento, que é regeneração, é que o Espírito Santo efetua isso em nossas vidas. Agora, eu estou combatendo a ideia, e aqui nós entramos na controvérsia, a ideia muito comum entre os reformados que a regeneração vem antes da fé e da justificação. Então, há grandes discussões teológicas sobre o que eles chamam de Ordo Salutis. Ordo Salutis é a ordem dos eventos da salvação, porque quando nós somos salvos, nós recebemos muitos benefícios. Nós recebemos justificação e regeneração, nós recebemos santificação, nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós recebemos a reconciliação. Todas essas coisas são benefícios distintos um dos outros. Então, eventualmente a glorificação. Então,
mentes inquiridores querem saber qual é a ordem dessas coisas. E a teologia reformada diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma pessoa morta não pode fazer nada para a sua salvação, nem crer. Logo, antes que a pessoa possa crer, ela precisa receber vida. O que é receber vida? Receber vida é regeneração. Agora, o que é que nos dá a justificação? O que nos dá a justificação é a nossa fé. Então, se a regeneração tem que vir antes da fé, a regeneração também tem que vir antes da justificação. E eu estou dizendo que esta ordem, e para os reformados, é uma ordem cronológica. Pode ocorrer muito rapidamente, mas você tem que receber vida para poder crer. É uma ordem cronológica. Eu creio não em uma ordem cronológica, mas numa ordem lógica, e que o benefício principal da salvação, do qual todos os outros benefícios, regeneração, reconciliação, perdão, batismo no Espírito, todos os outros benefícios surgem desse benefício principal, que é a justificação. Será que nós temos a base para dizer isso? Eu creio que temos nessa passagem. Então nós já vimos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Já vimos essa parte. Mas nota que ele vai falar no versículo 7, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu creio que isso tem a ver com a eliminação dos pecados em nossa vida. Para nós nos tornarmos herdeiros da vida eterna, nós temos que não apenas, ele não está falando aqui da ira de Deus, escapando da ira de Deus, ele está falando sobre a eliminação de pecados em nossa vida, para que nós possamos herdar a vida eterna. E isso tem a ver com regeneração. Então, como que devemos ler esse versículo? Nota, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Está percebendo como o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo derramado, infundido em nosso coração por meio de Jesus Cristo, nos faz ser herdeiros segundo a esperança da vida eterna? Está percebendo a ligação entre a regeneração e nós nos tornando herdeiros da vida eterna? Onde fica a justificação nisso? Qual é a base? O que nos leva à regeneração? Bem, se você voltar não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, nota essas reticências, a fim de que, tendo sido justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse tendo sido justificados por graça vem antes da regeneração, na gramática grega. Então, qual é a base da nossa regeneração? Não estou falando de uma ordem cronológica aqui, diferente dos reformados. Estou falando de uma ordem lógica. Qual é a base teológica pela qual Deus nos dá a vida eterna? A base teológica, a base lógica
é que Ele nos justificou. Uma vez que Ele nos declara inocente, o Espírito Santo vem e habita em nossos corações e nos dá o poder para dizer não para o pecado e sim para Deus. Se a regeneração vem no momento da salvação, isso significa que a fé vem antes e é a causa da nossa regeneração. Agora, é um problema, como que uma pessoa morta pode crer? Eu vou falar disso daqui um pouco, vão segurando essa pergunta. Mas a significância para a teologia católica é que a teologia católica funde ou mistura a justificação e a regeneração, a justificação e a santificação. Porque a justificação para eles é uma mudança em nossa vida. E aqui a gente vê que são duas coisas separadas. Mas a teologia reformada também tem o mesmo problema, porque coloca a regeneração antes da fé e antes da justificação. E o problema aqui é que na teologia reformada, a teologia reformada diz que a base da nossa salvação, o que nos salva, é a obra do Espírito Santo em nosso coração. Mas está errado. O evangelho que nós pregamos não é Cristo em você, não é o Espírito Santo vem te regenerar e te dar o poder para crer. O evangelho que nós pregamos é Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Arrependa-te e creia e você será salvo. Não é Cristo em você, mas Cristo por você. Isso é muito importante. Eu estava conversando com alguns irmãos ontem que parece um problema para teólogos debaterem, mas é um problema sério e importante, uma dificuldade séria e importante. Porque qual é o resultado de regeneração? O resultado de regeneração é fruto em sua vida. Se você é regenerado, se você nasce de novo, você vai produzir fruto, porque você é uma nova criatura. Então, como a regeneração é mais importante que a justificação, como a regeneração que procede de justificação, na teologia reformada, muitas vezes, os teólogos não sabem com toda certeza que verdadeiramente são salvos. Por quê? Porque não sabem se estão produzindo obras suficientes para comprovar sua salvação. E se estiverem produzindo obras, não sabem se essas obras estão sendo produzidas na carne, força de vontade, ou se está sendo produzido pelo Espírito Santo. Eu não estou inventando isso. Eu não estou sendo injusto. Se você ler o diário de Jonathan Edwards, quando ele era jovem, você vai ver que ele não tinha certeza da sua salvação. Ele não tinha certeza que ele estava produzindo atos suficientes para a sua salvação. Eu tive um professor no seminário, e é um seminário batista, fundamentalista, dispensacionalista, tudo isso, mas que pregava, pelo menos esse professor, que a regeneração precede a justificação. E ele disse para mim uma vez na cara dura: eu acho que ninguém pode ter a absoluta certeza da sua salvação. Por quê? Porque você tem que produzir obras. Se você nasce de novo, não estou dizendo que na minha teologia você não produz obras, claro que produz. Mas a pergunta é: como que eu sei que eu sou salvo? Eu sei que eu sou salvo porque eu creio na promessa. Uma vez eu estive numa conferência e o pastor, nessa conferência, tinha o dom espiritual de fazer crentes duvidarem sua salvação.
e ele pregava a lei. Eu não posso entrar na questão de lei e graça, bem que eu queria, mas a função da lei é me dar convicção do meu pecado. A função da lei não é me ajudar a viver a vida cristã. Aquela luta que a gente vê do apóstolo Paulo em Romanos 7, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço, é o que acontece quando você tenta agradar a Deus vivendo segundo a lei. O problema não é a lei, é nós. É a graça que nos ensina a viver. Aí, esse pastor nessa conferência pregou pura lei. Você acha que é salvo? Você diz, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Isso não é evidência de salvação. Eu estou arrependido do meu pecado, mas isso não é arrependimento verdadeiro. Então, tudo que você podia imaginar de mostrar que eu estou andando com Cristo, que eu sou salvo, ele matou. E você sai de lá, mas como que eu posso saber que eu sou genuinamente salvo? Eu entrei em um parafuso espiritual. Aí eu estava conversando com o professor que me ensinou essas coisas. Eu disse, como que a gente resolve? Ele disse, você não tem que concordar com nenhuma das minhas exegeses, mas uma coisa que você tem que saber é o seguinte: qualquer coisa que tira os nossos olhos de Jesus Cristo pendurado numa cruz, não é de Deus. Se você começa a olhar no espelho ou no seu umbigo para saber se você é salvo, você não tem certeza da sua salvação. O único jeito de ter certeza da salvação é olhar para Jesus Cristo. E a fundação de tudo isso é que todo aquele que nele crê é justificado. Uma vez que você crê e é justificado, o Espírito Santo vem e regenera. E sim, você vai ter mudanças de vida e tudo. Eu não estou negando nada disso, mas o meio de salvação, o evangelho que nós pregamos não é Cristo em você, mas Cristo por você. Ele morreu para te salvar, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Creia nisso. Se você crê, você é salvo. Eu quero dar continuação. Só quero falar mais uma coisa sobre João 3 que eu não enfatizei. Lembra que em João 3, Jesus está dizendo para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não herdará o reino dos céus. Você, de forma alguma, e ele insiste nisso. Aí Nicodemos pergunta, mas como? O quê? E Jesus Cristo diz: o Filho do Homem será levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para mim parece que João 3, versículos 15 e 16 estão apoiando o que eu acabo de dizer. Como é que você nasce de novo? Nós temos que nascer de novo para entrar no reino dos céus. Como é que você nasce de novo? Você crê na provisão. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Quando você crê, você nasce de novo. Não quando você nasce de novo, você consegue crer. Vamos para Romanos 8, e eu quero ler versículos 9 a 13. Vós, porém, não estáis na carne, nota a preposição na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita.
Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então veja algumas coisas. No versículo 9... estar na carne é estar perdido, e estar no Espírito é ser salvo. Mas se você está no Espírito, o Espírito também está em você. É o que diz versículo 9. Versículo 10 nos ensina que a nossa natureza pecaminosa precisa do corpo para satisfazer seus desejos, porque disse, porém Cristo em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Como crentes que estão no Espírito, nós temos uma escolha, versículos 12 a 13, a escolha é ou andar segundo a carne, ou andar segundo o Espírito. Ele não está falando de estar na carne ou estar no Espírito, mas andar segundo a carne e segundo o Espírito. Nota que a preposição muda de em para segundo. E nota então que o Espírito que habita em nós quando nós cremos, Ele é que nos dá a habilidade para dizer não para o pecado e sim para Deus. Isso é santificação. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, é o Espírito Santo que nos dá a habilidade para matar os desejos da carne e caminhar para a vida. Agora vamos para Romanos 8, 28 a 30. Deixe-me ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também glorificou. A esses também glorificou. Nota que os que amam a Deus não são crentes dedicados. Quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus são aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os que amam a Deus são todos os crentes. E por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Ele diz, por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual é o propósito que Deus tem para nós que somos salvos? O propósito que Deus tem é nos conformar à imagem do seu Filho. Lembra que Cristo não morreu apenas para nos salvar do inferno. Ele nos salvou, Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Então Paulo está dizendo aqui que todas as coisas que nos acontecem, há coisas boas e há coisas ruins. Há grandes alegrias nessa vida, há grandes tristezas. Esse ano eu perdi 2 amigos, um muito próximo da minha idade, e eu não sou tão velho assim. Um grande homem de Deus, pastor J. Rainer, criado aqui no Brasil como eu, nós éramos muito próximos. Ele umas 2 semanas ou 3 semanas mais velho do que eu, só isso. Nós éramos bem próximos em idade e bem próximos em ministério. E Deus deu uma coisa muito, muito difícil para ele. Deu câncer de fígado ano passado, e esse ano em março ele faleceu. Deixou uma viúva jovem ainda, com algumas décadas de serviço a Deus ainda.
Isso doeu em mim como nenhuma outra morte doeu em mim. Ainda não perdi pai ou mãe ou irmão, já perdi avós, mas não a pai, mãe ou irmão. Isso foi a coisa mais próxima, doeu muito. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas, boas e ruins, são para o nosso bem. Qual é o nosso bem? Nos conformar à imagem do seu Filho. Esse é o propósito que Deus tem para todos nós. E às vezes dói para nós sermos conformados segundo a imagem do seu Filho. Agora, note 4 coisas aqui. Primeiramente, note a sequência. De antemão conheceu, aqueles que ele de antemão conheceu, esses também ele predestinou. Agora, só para clarear o ar um pouco, o grande debate, ao meu ver, a doutrina divisor de águas entre o calvinismo de um lado e o arminianismo de outro lado é a seguinte questão: nós somos eleitos condicionalmente, esse é o lado arminiano, ou incondicionalmente. O arminiano diz que Deus elegeu aqueles que ele sabia queriam crer, enquanto que o calvinista diz Deus elegeu aqueles que ele quis eleger, sem ver nada em nós. Deus escolheu soberanamente quem ele ia eleger. Agora, essa é a doutrina, a divisor de águas. Se você acha que Deus escolheu aqueles que ele previu que iria crer, você é arminiano, mesmo que você ache que não pode perder a salvação. Se você crê que Deus escolheu as pessoas incondicionalmente para a salvação, você é calvinista, mesmo se você não chega até os 5 pontos. Ou seja, que lado do debate você chega, essa é a doutrina divisor de águas. E essa doutrina divisor de águas é um debate sobre esse versículo, que ele de antemão conheceu. O arminiano diz, os que de antemão ele conheceu queriam crer. E o calvinista diz, não, esse conheceu não é saber alguma coisa da vida dele, são as pessoas que ele trouxe para um relacionamento para ele. Ele conheceu que ele iria salvar eles, só isso. Eu estou do lado calvinista do negócio, porque depois das coisas que eu falei sobre os reformados, talvez você pense que eu caio do lado arminiano. Não, eu caio do lado calvinista. Eu creio na eleição incondicional. Mas isso não tem nada a ver com o que eu vou dizer sobre essa passagem. Tanto faz onde você cai nesse debate. Eu só queria que você saiba que não é uma questão de arminiano versus calvinista, o que eu estou discutindo aqui. Você pode ser calvinista e crer conforme eu estou dizendo. Bem, os que de antemão conheceu, ele predestinou. Nota que todas as coisas acontecem. Se ele antemão conheceu, ele predestinou. O que ele predestinou, ele justificou. Ele chamou. O que ele chamou, ele justificou. O que ele justificou, ele glorificou. Nota que de antemão conheceu e predestinou passado, na eternidade passada. Chamado e justificado acontece no tempo, durante a nossa vida. E eu acho que quem está em risco sou eu não sei. E glorificado acontecerá no futuro. Agora, como é que nós podemos saber se nós entramos nisso? Como é que nós sabemos? Será que podemos saber que seremos glorificados? Ele diz glorificado no passado, porque para Deus é certo. Mas será que nós podemos saber que somos glorificados? A resposta é sim, porque a justificação é o portão na muralha. Então veja, isso era para ser uma pessoa. Eu coloquei
um smiley ali, porque normalmente quando eu faço isso, eu faço no quadro, eu faço figuras de... Eu não sou desenhista, mas é para ser uma pessoa ali, e não sei por que não passou para o computador deles. Mas imagina você ali, nesse ponto de interrogação. Você quer saber, eu fui conhecido de antemão? Não sei, Deus não revelou isso na Bíblia. Também não falou ao pé do meu ouvido. Eu sei se fui predestinado? Também não sei, porque não falou isso para mim. Eu não tenho um livro com a lista de todas as pessoas predestinadas. Sei se fui chamado. Bem, esse chamado, que eu creio é o chamado eficaz, porque todos que são chamados são justificados. Também não sei se fui chamado, porque não é um chamado audível. Deus não fala, Marcos, vem, né? Não. Glorificado, bem, isso está no futuro. Para Deus é presente, já aconteceu, é uma coisa certa, mas para mim não é. Como que eu sei? Bem, eu sei se sou justificado. Como que eu sei se sou justificado? Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados pelo seu sangue. Eu estou confiando no quê? Se eu estou confiando em Jesus Cristo como meu Salvador, então eu fui conhecido de antemão, eu fui predestinado, Deus me chamou, senão eu não teria crido. E uma vez que sou justificado, sou também glorificado. Então, nota que eu posso saber que eu sou um dele, que sou uma das pessoas que ele chamou, porque sou justificado. Nota que a regeneração não está nessa lista. Nós falamos sobre a ordem, o Ordo Salutis. Esse é o Ordo Salutis, a ordem das coisas. E regeneração não está aqui. Por quê? Porque não é um dos principais benefícios da salvação. E nota outra coisa. Nós temos aqui a resposta ao problema que eu levantei. Eu acho que uma pessoa morta pode crer? Não. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, como que uma pessoa morta crê? O Deus que dá vida aos mortos chama e o morto ouve. Não é isso que ele diz em... abre suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Então, a resposta ao problema do pecador, que está morto em seus delitos e pecados, como é que ele crê? É a chamada eficaz. 2 Coríntios 4, nós temos exatamente esse problema. Versículo 1, pelo que tendo esse ministério, ele está falando aqui do ministério da nova aliança, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Veja que Paulo está dizendo, eu não faço nenhum truque para ganhar as pessoas, eu não tento mexer com a palavra de Deus, eu não tento mercadejar a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus e assim eu posso me recomendar a consciência de todo homem. Nota que no versículo 1 ele diz que a gente não fica desanimado, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Mas como responder à acusação de que eu prego e ninguém se converte? Ele diz, versículo 3, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja, quando nós pregamos o Evangelho, não estamos pregando para pessoas neutras. Estamos pregando para pessoas perdidas e cegas. Eles estão mortos em seus delitos e pecados, estão cegos porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento deles. Eles não podem enxergar a luz. E aí, o que nós fazemos? Ele diz no versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele disse o quê? Haja luz, e houve luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que nós fazemos mediante o fato que nós estamos pregando para pessoas cegas que são incapazes de enxergar a luz de Jesus Cristo? Nós pregamos Jesus Cristo, mesmo assim, nós mostramos a glória dele. Por quê? Em algumas pessoas, o Deus que disse, haja luz, e houve luz, vai dizer para aquele incrédulo, haja luz, e os seus olhos vão abrir, e ele vai crer. Então, eu creio numa ação sobrenatural para fazer com que o descrente, morto nos seus delitos e pecados, cegos por Satanás, consiga crer. Eu creio numa ação sobrenatural, que se Deus não trabalhar no coração da pessoa, ele não consegue enxergar. Mas essa ação não é regeneração. Essa ação é a chamada eficaz. Quando Deus chama dessa forma, ninguém resiste. O morto segue, o cego enxerga. Então essa é a resposta que eu daria. Rapidamente, eu estava torcendo que eu iria ter tempo para falar de um outro problema que eu levantei sobre batismo em água, mas o meu tempo já foi. Mas eu quero terminar essa parte com mais duas passagens. Abrem suas Bíblias comigo em Romanos 4, de 1 a 8. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado, o termo aqui é a palavra justificação, edikaiothei. Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? E ele vai citar Gênesis 15, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, elogistei, do verbo logizomai, e isso lhe foi imputado para a justiça. Logizomai é um termo de contabilidade, isso foi colocado na conta dele como justiça. Versículo 4, ora, ao que trabalha o salário não é considerado, não é logizetai, atribuído como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, nossa palavra de justificação, aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, a sua fé lhe é imputada ou contabilizada como justiça. E é assim que Deus declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui ou contabiliza justiça independentemente de obras. E ele vai citar um salmo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. E aqui a nossa palavra de contabilizar. Então veja que sendo justificado é um termo legal, e atribuir, então pensa sendo justificado, um termo legal no sentido de que, imagina um tribunal,
Justificar é declarar inocente, é o que o juiz diz, depois de todo o tribunal e a acusação e defesa e tudo isso, o juiz diz, inocente. Isso é ser justificado. O atribuir é um termo de contabilidade, tem a ver de colocar isso na conta de alguém. E a justificação, e aqui eu quero mostrar uma coisa muito importante. Lembra que nós dissemos que a justificação não é uma mudança em nossa vida, mas uma mudança nos registros de Deus. E aqui eu vou mostrar isso. A justificação tem duas partes: a não imputação do pecado e a imputação da justiça. Então, ele diz aqui, versículo 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Essa justiça tem que vir de fora, é uma justiça aliena, que vem de outra pessoa, e Deus acrescenta justiça na conta da pessoa, independentemente de obras. E versículo 7, bem-aventurados aquelas cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, a segunda parte é a não imputação do pecado. Então, veja que nós temos essa ideia, essa é a nossa vida antes de Cristo. Nós temos duas colunas de débito, e aqui nós temos muita coisa. Eu comecei a listar os pecados listados por Paulo: mentira, lascívia, ira, indignação, a bebedice, malícia, furto, e a lista é maior que nossa perna, né? E tudo isso, e crédito zero. Nós temos então um saldo devedor. E que saldo devedor? Com esse saldo, Deus vai nos condenar. Nós não temos como satisfazer a justiça dele. Ele tem que nos declarar culpados e não inocentes. O que Deus faz? E isso você tem que ensinar para o seu povo. O que Deus faz quando Ele nos justifica? Primeira coisa que Ele faz, por causa da morte de Jesus Cristo, Ele remove, Ele não imputa todos os nossos débitos. Ele apaga tudo. Está vendo? As linhas não está mais em nossa conta. Por quê? Porque Jesus Cristo pegou isso para Ele. Seu manto pelo meu. Tem um novo hino que saiu. Ele pegou nosso manto de pecado. É a grande permuta. Ele pegou o nosso manto de pecado e nos deu outro manto que eu vou falar em troca. Mas nota que se é só isso, a conta fica zerada. Conta zerada, conta fecha, né? Tira todo o seu dinheiro lá da sua conta no Bradesco e vê o que acontece. Daqui 1 ou 2 meses você não tem conta mais. Eles fecham a conta. Então, isso é só parcialmente o que Ele fez. A segunda parte é que Ele nos creditou com a infinita justiça de Cristo. Está vendo a permuta? Quando eu evangelizo, às vezes eu uso cartões, como se fosse cartão amarelo e vermelho, e o cartão preto é o pecado. Todos nós nascemos com esse cartão. O cartão vermelho é a morte, que é a consequência do pecado. Então a gente nasce com o cartão preto e a gente nasce com o cartão, recebendo o cartão vermelho, que nós vamos morrer, saímos do jogo. Tem um cartão branco que é perfeita justiça, completa inocência. Só tem um que tem esse cartão, que é Jesus Cristo. E o cartão verde é o cartão da vida. Nós que somos pecadores, que temos cartão preto, precisamos de um cartão branco. Nós que temos o cartão vermelho, estamos caminhando para a morte, precisamos do cartão verde de vida. Sabe o que Cristo faz? Ele toma o nosso cartão preto, o nosso pecado, o nosso cartão vermelho, que é a nossa morte. Ele pegou o nosso pecado e teve que morrer. Ele não tinha pecado, mas Ele morreu porque Ele morreu por nosso pecado. E o que Ele nos dá em troca? Ele nos oferece o cartão branco dele e o cartão verde dele. Você crê no Evangelho e você recebe
toda a justiça dele e, portanto, a vida que ele tem. Por isso que ele ressuscitou, porque um Salvador morto não salva ninguém. Ele tinha que ressuscitar para poder nos dar vida. Agora, mais uma outra coisa. Veja o contraste de versículos 4 e 5. Está em grego, mas eu quero que você nota aqui. De, ergazomeno. Esse mei aqui é não. Logidzetai. Então nós temos aqui um contraste. Qual é o contraste? Uma tradução literal. Mas ao que trabalha, se você tenta ganhar sua salvação trabalhando, o salário não é contabilizado como graça, mas como dívida. Isso é uma tradução literal. Mas ao que não trabalha, mas crê, a sua fé é contabilizado como justiça. Está vendo o contraste? É ou fé ou obras. Você não pode ser fé mais obras. Se você quer fazer obras, você vai perecer. Porque se Deus te dá salvação, não seria graça, seria uma dívida. E Deus não fica endividado para ninguém. Mas se você não trabalha, mas crê, a sua fé é contabilizado como justiça. Efésios 2, 8 e 9, com isso eu termino, dizem: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nota isso, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas somos, quando nós cremos, somos feitura dele, somos poema dele, coisa que ele fez para as boas obras, as quais Deus de antemão determinou que andássemos nelas. Luther e Melanchthon diziam: é só a fé que salva, mas a fé que salva não está só. Em outras palavras, obras não são a raiz da salvação, mas o fruto dela. Muito obrigado, irmãos. Tem sido maravilhoso estar com os irmãos. E eu não sei o que o pastor Marcos vai fazer com o tempinho que deixei para ele, que não foi muito. Por isso que eu queria ir primeiro hoje.